Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Alexandre Lopes e a gente está de volta em mais uma aula do curso CCNA SRWE, né, que é Switching, Routing e Wireless Essentials. Esse é o módulo 5. A gente vai falar do conceitos do Spanning Tree Protocol, STP, tá? É um assunto que é muito cobrado na certificação CCNA. Então, eu acredito que seja uma aula que vocês devem prestar bastante atenção, fazer todos os laboratórios que são propostos no nosso capítulo, no material, né? Prestar atenção na nossa aula, fazer a leitura do conteúdo lá no meio do conteúdo da Cisco Networking Academy, tá bom? Porque realmente é um assunto que é bastante cobrado na certificação CCNA. Vamos lá. O que a gente vai ver na aula de hoje, né? Então, primeiro a gente vai ver o objetivo do Spanitree, então a gente vai entender o Spanitree, como ele funciona, tá? Então, ó, explicar os problemas comuns de uma rede com switches redundantes de camada 2. Depois a gente vai entender um pouquinho sobre as operações do Spanitree, então explicar como o Spanitree opera em uma rede comutada e a evolução do Spanitree, ou seja, a gente vai ver outras versões do protocolo Spanitree, principalmente a Rapid PVST Plus, né, que é uma versão aí que é muito cobrada pela Cisco. Então vamos lá, vamos começar nossa aula de hoje, vamos falar sobre o propósito do Spanitree, ou o propósito do STP. Bom, ter uma rede redundante é uma coisa que hoje em dia é essencial, né? Você tem que ter uma rede que tenha mais de um caminho físico te levando até as partes mais importantes da rede. Então, eu tenho um data center na minha rede, que eu tenho um servidor, eu não posso ter um único caminho físico. Por quê? Porque eu vou ter um único ponto de falha. Se aquele switch ali parar ou se aquele cabo de rede romper, eu perco totalmente a comunicação entre os meus dispositivos finais e o servidor, por exemplo. Né? Então, o Spanitree ele é um protocolo que ajuda nessa redundância. Por quê? Porque quando eu consigo, sem ter o Spanitree, eu ligo dois switches, né, através de dois cabos, através de dois caminhos físicos, isso pode causar um looping de camada 2 que pode causar uma série de problemas na rede. Né? Então, o Spanitree, o que ele faz? Ele bloqueia esse looping de camada 2. Ele faz com que o loop de camada 2 não se propague pela nossa rede toda. Né? Então, ó, ter caminhos físicos alternativos para que os dados trafeguem pela rede possibilita aos usuários acessar recursos de rede, independentemente de interrupção do caminho. No entanto, os caminhos redundantes em uma rede Ethernet comutada podem provocar loops físicos e lógicos numa camada 2. Então, o Spanitree simplesmente bloqueia um caminho físico. E aí, como é que o Spanitree funciona? Eu tenho aqui uma rede, ó, que eu tenho S1, S2 e S3. S1, S2, desculpa, ele é um switch de acesso, onde eu tenho aqui diversos PCs. E S1 é um outro switch de acesso, onde eu tenho outros PCs. Vamos dizer que isso aqui não seja um servidor. Né? Apesar de não ter o ícone de um servidor aqui, vamos dizer que seja um servidor. Então, para que PC3 fale com PC4, que é o nosso servidor, ele vai usar um caminho físico, né? Se eu tiver mais de um caminho físico, o Spanitree vai bloquear um desses caminhos para que eu não tenha problema de loop. Porque se eu tiver dois caminhos ativados, eu posso ter loop. Então, ó, o Spanitree bloqueia logicamente loops físicos em uma rede de camada 2, evitando que os quadros circulem na rede para sempre. Por quê? Porque diferente do protocolo IP, né, que tem um TTL, né, um tempo de vida, um time to live, né? Tanto o IPv4 quanto o IPv6 existem é, é, mecanismos para prevenir o looping de camada 3. Né? O quadro Ethernet não tem esse mecanismo. Então, como esse quadro vai ficar circulando eternamente pela rede, ele nunca vai parar, causando uma sobrecarga e, às vezes, uma chuva de, de, de looping. Por quê? Porque ele vai, cada vez que ele chegar no switch, o switch vai se propagar, se propagar, se propagar, se propagar, se propagar, até não ter mais como funcionar, ter uma negação aí justamente por causa desse looping. Ok?
O que o STP faz é o seguinte, ele bloqueia uma porta e ele faz um recálculo caso uma porta falhe. Então, se essa porta aqui falhar, observa que no exemplo anterior, eu vou tirar tudo que eu coloquei ali. Espera aí. Observa que nesse exemplo aqui, se ele bloqueia toda a comunicação que está entre S3 e S2. Ele bloqueia esse quadro, ele faz com que esses quadros não sejam trafegados, não cheguem em S2. S2 descarga antes de processar, ok? Mas toda a comunicação entre PC4 e PC2 é feita através de S1 e S2. No próximo slide, a gente tem uma etapa onde você tem uma falha, um trunk 1, o trunk 1 falhou. Eu tive um problema no tronco 1 aqui. Aí o que acontece? Ele automaticamente desbloqueia o tronco 2. E aí o quadro volta a chegar no destino dele. Então é assim, basicamente, que o Spanner Tree funciona. Agora a gente vai ver um pouquinho mais a fundo como ele funciona no resto dessa aula. Mas é assim que ele funciona. Então, aqui, ó, problemas com links redundantes de switch. Ó, a redundância de caminhos oferece vários serviços de rede, eliminando a possibilidade de um único ponto de falha. Quando existem vários caminhos entre dois dispositivos em uma rede, Ethernet, e não há implementação do Spanner Tree nos switches, ocorre o loop de camada 2. Um loop de camada 2 pode resultar em instabilidade da tabela de endereços MAC, saturação de links, de alta utilização e CPU dos switches. Então, tudo isso pode fazer com que ele pare, né? Pare de funcionar. Sem o STP habilitado, os loops de camada 2 podem se formar fazendo com que os quadros de difusão ou de broadcast, multicast e unicast desconhecidos circulem sem parar pela rede. Quando um loop ocorre, a tabela de endereços MAC em um switch mudará constantemente com as atualizações dos quadros de transmissões, o que resulta em instabilidade do banco de dados MAC. Isso pode causar alta utilização da CPU, o que torna o switch incapaz de encaminhar quadros. Um quadro unicast desconhecido ocorre quando o switch não tem endereço MAC de destino em sua tabela de endereços MAC e deve encaminhar o quadro para todas as portas, com exceção da porta de entrada. Então, pessoal, agora a gente vai assistir alguns videozinhos que tem no material. Vou fazer esse link com o material nessa aula e a gente vai assistir alguns vídeos que tem no material. Vamos lá? Ó, opa, peraí aqui. Vamos assistir alguns vídeos que tem no material. Então, esse primeiro vídeo aqui, ó, o Spanner Tree. Deixa eu fechar aqui para ficar maior a tela, ó. O Spanner Tree é um protocolo de rede de prevenção de loop. Então, vamos ver como o Spanner Tree funciona. Ó. Aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho a nossa tela aqui, ó, só para a gente poder ver na tela inteira. Então, aqui, ó. Então, aqui, PC1 envia o quadro. S2 encaminha esse quadro de broadcast para todas as portas ativas, menos a porta que ele recebeu. S1 encaminha de novo para todas as portas ativas, menos a porta que ele recebeu. Então, foi para S4 e S3. Em S3, esse quadro é bloqueado e não passa de volta para S2. Ok? Então, isso é uma vantagem do protocolo Spanner Tree. É assim que ele funciona. Aí, olha só, vamos ver aqui. Ó. Esse link entre S2 e S1 falha. Ele automaticamente, olha o que vai acontecer. Ó. Ele vai utilizar esse caminho, porque ele recalculou tudo e liberou o tronco 2. O tronco 1 ficou fora sem funcionar, ele automaticamente liberou o tronco 2. Então, o Spanner Tree funciona dessa maneira, ok? Ele bloqueia um tronco, ele bloqueia uma passagem e libera outra. Se aquela passagem que está liberada acontecer alguma coisa fisicamente com ela e ela parar de funcionar, automaticamente é liberado a passagem que estava bloqueada, ok? Então agora a gente vai ver, ó, a gente vai começar a ver alguns problemas. O problema de looping de camada
de camada 2. Observe aqui que eu tenho S1, S2 e S3 e as tabelas de S1, de S2 e de S3. Vamos ver como vai funcionar. Ó. PC1 encaminha um quadro em broadcast. Tá? Esse quadro de broadcast ele vai ser retransmitido por todas as portas do switch ativa, exceto a porta da qual ele recebeu. Então, mandou por todas as portas. Tá? Não tem Spanitree aqui nessa rede. Vamos pensar assim, não tem Spanitree nessa rede. Ó, observa aqui, ó, vou bloquear um pouquinho aqui, ó. PC1, S2 coloca que PC1 está na FA011. S1 coloca que PC1 está pela FA01. E S3 coloca que PC1 está para FA02. Só que não é um quadro de broadcast. Olha o que vai acontecer. Ó. Automaticamente, houve uma troca aqui entre S1 e S3. Eles trocaram mensagens. Por quê? Porque eles mandam de novo por todas as portas ativas, exceto pela porta que ele recebeu. Então, agora, ó, PC1 está em FA01. Ó. E PC1 está em FA02. Olha o que vai acontecer quando esse cara responder agora a mensagem. Fiquem observando o que vai acontecer. Esse quadro nunca vai chegar em S2. Ó, esse quadro voltou, mas quando o PC4 enviar a resposta, esse quadro nunca vai chegar em F2. Ó, mandou o broadcast de novo. Ó. Agora, ó, observa aqui, para PC1 está tá F01 e para PC1 está F02. Então o que vai acontecer? Quando o PC4 responder, o quadro vai ficar ó, daqui para lá, daqui para lá, daqui para lá, daqui para lá, eternamente. Ok? Vamos ver agora, ó, tempestade de broadcast. Como é que funciona a tempestade de broadcast? Ó? FA, PC1 mandou. Aí todo mundo pegou e mandou por todas as portas. Aí todo mundo pegou e encaminhou de volta por todas as portas. Aí PC4 respondeu, todas as portas, todas as portas, ó. Todas as portas. Aí PC3 respondeu, ó, todas as portas. Ó, observe. Agora PC2 vai responder, olha só. PC2 enviou também, ó. Ó, já está mais lento. Já tá, ó, já bloqueou, já travou. Ficou tudo travado. Ou seja, uma tempestade de broadcast se formou porque eu tenho esse caminho redundante entre os troncos, certo? Então, pessoal, muito importante a gente lembrar da utilização do Spanitree. O Spanitree previne todos esses problemas de tempestade de broadcast. A gente vai ver um pouquinho agora sobre o algoritmo do Spanitree. Como é que funciona? Esse algoritmo do Spanitree foi inventado por uma pessoa chamada Radia Perlan. Tá? Foi uma mulher chamada Radia Perlan. E ela trabalhava para Digital Equipments Corporation. Tá? E foi publicado num artigo em 1985 que se chama Um algoritmo para a computação distribuída de uma árvore de abrangência em uma lã estendida. Certo? Então, ó, seu algoritmo de Spanitree, STA, cria uma topologia livre de loops, selecionando uma ponte raiz única, onde todos os outros switches determinam um único caminho para o menor custo. Então, ele tem um switch raiz, uma ponte raiz. Esse switch raiz, ele se calcula entre todos os switches e qual o caminho de menor custo. E aí se cria uma topologia lógica e bloqueia os caminhos que são redundantes de maior custo. Então, o de menor custo são utilizados e o de maior custo são bloqueados. O STP evita que ocorra loops, configurando um caminho sem loops na rede, usando portas estrategicamente instaladas em estado de blocking, que são as portas fechadas bloqueadas. Os switches
que executam o span tree conseguem compensar falhas, desbloqueando dinamicamente as portas anteriormente bloqueadas e permitindo que o tráfego passe pelos caminhos alternativos. Ou seja, aquela porta bloqueada é um caminho alternativo. Caso venha a ter falha no caminho principal, ele desbloqueia a porta e autoriza o caminho alternativo para funcionamento. Então, ó, primeiro, seleciona uma ponte raiz. Esta ponte, que é um switch, né, é um ponto de referência para toda a rede construir uma árvore de abrangência. Então, toda rede vai construir uma árvore de abrangência. Chama de árvore, pessoal, porque normalmente em redes grandes você vai ramificando e parece realmente uma raiz de árvore, né? Se você olhar, parece uma raiz de árvore. Tá? E, bloqueia caminhos redundantes. O STP garante que há apenas um único caminho lógico entre o destino da rede, na rede bloqueando intencionalmente caminhos redundantes. Então, ele bloqueia os caminhos redundantes. Cria uma topologia sem loop. Uma porta bloqueada tem efeito de se tornar um link, esse link um link de não encaminhamento para dois switches. Então, um link bloqueia a porta e passa a ser um link de não encaminhamento. Ele está lá, ele é ativo, ele é um link físico funcional, mas ele tá, o span tree bloqueia ele para que não haja encaminhamento entre os switches, né? Isso cria uma topologia em que cada switch tem apenas um único caminho para chegar até a raiz, até o switch raiz, semelhante à ramificação de uma árvore, por isso que chama de árvore, né? E ele pode recalcular as falhas do link. Então, uma vez que existe um caminho físico que para de funcionar, automaticamente ele recalcula o span tree, o algoritmo do span tree faz todo o cálculo novamente e ele reabre o caminho que está lá bloqueado, que é o caminho alternativo, passa a ser o caminho válido. Ok? Então, é assim que o algoritmo span tree funciona.